bem-vindo ao Cefincast, podcast oficial da Secretaria de Finanças de Rondônia. Eu sou Miguel Dibe, gerente de incentivos tributários e estudos econômicos da Secretaria. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um benefício muito aguardado por milhares de empreendedores: a redução da carga tributária para os optantes do Simples Nacional e para os microempreendedores individuais, os MEI. O Estado promoveu a alteração na forma de cálculo do DIFAL, que saiu da base de cálculo composta para uma base de cálculo simples. Essa mudança representa um avanço importante na busca por um ambiente de negócio mais justo e favorável ao crescimento dos pequenos negócios em Rondônia. Para conversar com a gente sobre esse tema, temos convidados muito especiais. O senhor Antônio Carlos Alencar do Nascimento, coordenador-geral da Receita Estadual. Seja bem-vindo mais uma vez ao Cefincast. Senhora Kelly Naamara, presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia, a FACER, que vive no dia a dia os impactos da carga tributária. Muito obrigado pela sua presença também. Vamos começar aqui pelo primeiro bloco, que trata do que muda com a redução da carga tributária. Para começar, vamos entender o que realmente muda na prática com essa medida. Senhor Antônio Carlos, fale para a gente o que motivou essa redução. Olá a todos. Inicialmente, a gente tem que entender o comportamento da Receita do Estado de Rondônia, o modelo de negócio das empresas, e durante esses 6 anos e meio da administração Marcos Rocha, como é que foi o desenho institucional criado para dialogar com os empresários de qualquer porte. Uma página especial para os pequenos e micros. Então é um diálogo que ele é muito interessante, até mesmo para desmistificar muitas coisas que ocorrem no dia a dia das empresas, principalmente quando se fala em impostos, né? Então essa motivação ela faz parte de um contexto de diálogo iniciado lá em 2019, quando a CEFIN inaugurou o Fisconforme, depois dos monitoramentos, e vem de um conjunto de medidas que o empresariado pequeno, principalmente, e os médios, eles vêm sempre procurando o melhor para seus filiados. Nesse ponto eu quero parabenizar as federações, as associações, hoje representadas aqui pela FACER, que participou desde os primeiros arranjos, como, por exemplo, a simplificação da manifestação das notas fiscais, que era um valor, era uma burocracia imensa, e já nas primeiras conquistas conseguiram emplacar que nós fizemos em torno de 10 mil, né? Foi. Veio a pandemia ela trouxe muita dificuldade para todos os segmentos, e os micro e pequenos, principalmente, sentiram muito. Depois veio ali a crise do combustível, onde o governo declarou prioritário os combustíveis por conta dos custos dos transportes, o impacto também em toda a cadeia produtiva, e isso impactou negativamente as receitas dos estados, principalmente Rondônia, de início quase 800 milhões no primeiro ano ali em 2022, né? E na sequência tivemos muitas pressões orçamentárias e o Estado chegou a ter que aumentar a alíquota modal, acompanhando o resto do Brasil, para mitigar essa invasão nas receitas, né? E nisso aí, a alíquota média, ela aumentou do Simples Nacional mais de 20% por conta do DIFAL. A maioria das empresas comprou fora. Então, inicialmente, o panorama era esse. E eles estavam onerados por uma carga tributária, em tese, até superior das empresas do regime normal. E o Estado houve por bem estudar um período muito, muito difícil, o ano de 2023 inteiro e 2024, para poder ajustar as obrigações do Estado com, principalmente, saúde e educação, relativo ao teto, o piso das carreiras, depois veio a valorização das forças policiais, e agora, durante o ano de 2025, o governo incumbiu a CEFIN de achar uma saída para minorar o efeito da carga tributária, principalmente para os pequenos. Inicialmente é esse panorama. Certo. Então, nesse caso específico, quais os setores que foram priorizados? Acho que a motivação já foi até dada, né? Grande, né?
E quais foram os setores? Na realidade, nós temos hoje a composição das empresas do estado de Rondônia. Temos 92 mil empresas entre MEI, que é o microempreendedor individual, somos 67 mil, posição agora de junho. Simples Nacional, em torno de 26 mil, que dá ali 92 mil empresas. E do regime normal, o restante, 12 mil. E produtores rurais, 200 mil produtores. Então você vê que 92 mil empresas, pequenos negócios, todo porte, dos diversos setores, não é um setor específico. Vai da confecção, a bar, restaurante, as oficinas. Então nós estamos falando de 92 mil empresas, que se você multiplicar pelo menos por 3 pessoas envolvidas, você tem aí quase 300 mil pessoas envolvidas diretamente nesse importante setor que, nessa pulverização, ele gera muito emprego, garante a cidadania para quem empreende. Isso sem falar ainda no setor informal, que é um outro debate que mais à frente, com certeza, Vossa Senhoria deve estar pensando. Sim, nós vamos tratar por aqui. Então, o resumo é esse. Em torno de 90 mil empresas diretas. Beneficiadas diretamente. E o que o empreendedor deve sentir de imediato de efeito no bolso do empreendedor? Olha, depois dessa construção que passamos o ano todo modelando e sensibilizando e fazendo conta, no dia 11 de junho, um dia antes do Dia dos Namorados, o nosso governador em exercício, ele sancionou a Lei 6.050, trazendo para simplificação da cobrança, que é a chamada base simples, né? O DIFAL, onde agora já um mês depois você encontra inúmeros pequenos comerciantes que já sentiram a diminuição no DARE. Aquele DARE que vinha com valor que a carga dava em torno de 32,5% na compra de fora. Nós não somos um estado industrializado, né? Então as compras têm que ser de fora. Na entrada do estado era lançado. E era um Deus nos acuda. É até interessante, Miguel, citar que no ano de 2024, onde nós tivemos grandes problemas de seca, né? Faltando água, aliado com queimadas, a sua gerência principalmente modelou, nós tivemos um trabalho, o governo fez muitas prorrogações daquele ICMS, que já era caro, para o Simples, estava, como diz a Lei 123, é o regime favorecido, ele estava penalizado, não por querer, mas é porque quando como diz ali o velho ditado, quebrou-se os ossos para fazer omelete, e aos poucos foi se tentando achar saídas para mitigar isso aí. Então tivemos uma jornada de 24 muito difícil, eu acho que as federações sentiram isso aí, o aviso para todo mundo evitar as ruas por conta dos problemas respiratórios, queimada no estado todo. Então, assim, eu acho que é uma glória chegar na metade de 2025, o governo dar essa atenção, esse olhar carinhoso para os pequenos empreendedores, com a redução e a edição da lei, que reflete ali no DARE. Certo. Não, isso é muito bom. Senhora Kelly, de que forma essa redução alivia os pequenos empresários no dia a dia? Miguel, boa tarde a todos que nos veem e nos ouvem nessa tarde. Que bom, né, poder falar desse assunto, um assunto que é tão pertinente ao momento das empresas. A todo tempo, quando se fala de imposto, é pertinente, né? Sim. Ainda mais quando a gente vai explicar sobre uma redução. A redução foi muito importante para as empresas, né? Ela deu um fôlego para essas empresas, elas conseguiram respirar melhor e investir na própria empresa, porque permite esse investimento, permite até dar mais emprego, né? Contratar mais colaboradores, porque às vezes a carga tributária, ela estando mais alta, você tem que pagar as suas obrigações, você deixa de investir na empresa, deixa de contratar. Então a redução ela veio assim de uma forma grandiosa e valorizando aqueles que estão dando geração, quem promove a geração de emprego, de renda, quem cuida do Estado, quem move a máquina toda, né? A gente sabe, eu sempre falo, como presidente da FACER, que os empresários do Estado é que mantêm o Estado, né? Nós temos aí um grande governo, mas o governo ele depende das empresas, que são os nossos pagamentos de impostos, que também gera a oportunidade de reverter isso para a sociedade novamente. Então, o que a gente faz é um trabalho de grande valia no Estado. Os empresários são muito ricos, né? Muito fortes, porque eles estão aí todos os dias, desde o pequenininho, extremamente rico, porque se você abre a sua porta, se você está lá trabalhando, você está promovendo benefício para o Estado e para si próprio também, né? Para as empresas deles, para o local onde eles estão inseridos. Então, tenho certeza que a redução foi, assim, muito importante para o setor. Muito bem. Tá.
Vamos passar agora a falar sobre os benefícios para o setor produtivo e a formalização, que é um assunto até que o Antônio Carlos antecipou um pouco aqui, que vai estar englobado agora. Sabemos que a informalidade ainda é um grande desafio aqui no Brasil e essa medida também busca incentivar a formalização dos negócios. Antônio Carlos, qual a expectativa do governo em relação ao surgimento de novas empresas? Eu vou até expandir um pouco, pegando aqui o gancho da Kelly, que a empresa, a partir do momento que ela tem esse fôlego, ela consegue permanecer ativa, né? Porque nós temos um problema de empresas que abrem, não conseguem sobreviver e fecham. Então, eu queria conjugar essa pergunta na manutenção das empresas que já estão ativas e na abertura, no surgimento de novas empresas. Miguel, inicialmente é interessante a gente fazer um panorama. Não adianta nós nos escondermos da realidade que, de fato, nós temos uma grande quantidade de empreendedores formalizados, ali com o seu contador, sua assessoria, seus empregados, e temos também os empreendedores que, por uma razão ou outra, ainda não tiveram ainda a oportunidade de se formalizar. A famosa venda no CPF, a venda no cartão, e é uma situação que ela também não pode, a gente não pode fazer o que sempre fizemos, que é, tradicionalmente, já chegar punindo. Nem só punir quem já está no mercado e também nem só quem está fora, porque o processo educativo, ele às vezes rende mais frutos. Você vê que a nossa gestão, o governo Marco Rocha, de 19 para cá, nós inovamos, onde o contencioso, aquele auto-infração, ele só vai para quem realmente não aceita as sucessivas tratativas consubstanciadas aí no Fisconforme, que é um sistema que manda um aviso direto para o empreendedor, seja pequeno ou grande, direto no portal dele, seja no monitoramento, que é quando algum índice ele não está de acordo, seja no benefício fiscal, quando ele é especial e ele tem alguma inconformidade. Então, os níveis de arrecadação eles têm sido se mantido em crescimento, mesmo com uma informalidade grande, né? Que assim, o nosso estado é tão rico, que eu acho que ainda há muito por fazer. Quando você formaliza, Miguel, esse grande número de empreendedores, nem todo mundo consegue ser funcionário público, nem todo mundo vai ter um emprego numa grande empresa, nem ser dirigente. Então, ele vai empreender. Hoje o camarada mais humilde, com 10 mil, 15 mil reais, ele inventa um negocinho. E eu quero aqui parabenizar esses pequenos empreendedores pela coragem. Porque enquanto nós servidores temos ali a nossa aposentadoria, essas pessoas não pensam em aposentadoria, não pensam em parar, é de domingo a domingo. E o Estado tem que, primeiro, como sempre falam os dirigentes, o governador, se não atrapalhar, já ajuda muito. E se ajudar a formalizar, ainda é um grande passo. Daqui a pouco a gente passa aí uns números mais primariamente, mas até já abriu o gancho aqui para a Kelly, que tem representado aqui todas as federações, a jornada que está se iniciando, já vem aí os avisos de CPF, os trabalhos de rua, para localizar, convidar para se formalizar. Então, essa aqui para a Kelly aqui, como é que ela tem visto esse esforço desse diálogo para trazer para dentro da base os pequenos, e depois eu queria te fazer um desafio. Que você também falasse aí, pela lógica da reforma, como é que você vê essa formalização. Isso aí eu vou te devolver. Já passou para mediador agora. Antônio Carlos, olha só, que esse assunto é bem importante, né? Eu sempre costumo dizer assim, duas coisas antes de eu te responder, que eu já acho que consigo responder também a próxima pergunta que a gente ia fazer. Para nós, por exemplo, vou falar da região de Rolim, onde eu estou mais inserida. Nós sempre estamos tratando dessa formalidade, porque hoje você vê que as pessoas não se formalizavam antes, com medo da tributação, porque as pessoas têm medo da tributação, e às vezes ela não tem a informação real do que é que ela vai pagar. Então, hoje nós estamos fazendo ali em Rolim, iniciando, e aí, através da FACER, o Conselho da Mulher Empreendedora, a gente está levando isso para o restante do Estado, e agora, com esse trabalho que nós estamos em parceria com a CEFIM, que é levar essa informação da reforma tributária, das informações novas do Estado em relação à redução da alíquota, que vai trabalhar muito, né? Quando ela passou da base dupla para a base simples, isso facilitou bastante, isso vai contribuir muito.
Então, esse trabalho ele é muito conjunto. E hoje nós estamos fazendo um trabalho no interior. Vamos ter ali Seringueiras amanhã, uma reunião. Lá tem o Poder Público, tem a CDL. Nós estamos juntos ali para chamar o empresário para falar lá com o Emerson Boritza, por exemplo, dele dar uma explicação, dele dar uma palestra sobre o que é realmente as reduções e a reforma. Porque as pessoas, às vezes, elas não formalizam porque elas não sabem. Com medo. Tá aí com medo. Então, quando a gente fala, gente, olha, se você se formalizar, você fica amparado pelo INSS. Você tem ali um acidente de trabalho, você fica resguardado. Você pode ter mais um funcionário. Enfim, existem tantos benefícios que as pessoas não sabem. Então, o prazo, né, do fornecedor. Tudo, né? Exatamente. Se ela quiser pegar um capital de giro, com a própria empresa hoje, essas pessoas conseguem fazer também. Nós temos aí o PROAMP, que é trabalhado, inclusive, na Prefeitura de Juiz de Fora, que faz um trabalho diretamente com essas pessoas também. Então, hoje, a informação, ela é importante. Muitas vezes, nós temos uma desinformação da informação. Por isso, a gente tem esse problema. E aí, Antônio Carlos, agradecer aqui a Cefim, por estarmos nessa oportunidade de levarmos essa palestra com o Emerson Boritza lá para o interior, onde está fazendo aí Costa Marques, Seringueira, São Domingos, né? São Miguel, e depois vamos fazer de Paraná, Cacoal, fazemos Rolim de Moura. Então a gente vai conseguir levar muita informação, e eu tenho certeza que após essas informações as pessoas começam a ver também de outra forma a formalização do MEI, de um Simples, que tem empresa que ela já precisa nem conversar com o MEI, ela tem que conversar com o Simples já. Isso é bom, né? É excelente. Já vou aproveitar então o seu gancho e vou fazer a pergunta. Né? Uhum. Você acredita que mais empreendedores vão se formalizar com essa, vamos chamar de parceria, né, da Secretaria, incentivando a formalização, e a questão dessa redução da carga tributária e mais a parceria, né, a divulgação que você e outras federações estão fazendo, a Fiero, o FEComércio, o pessoal comprou essa ideia, né? Com certeza, Miguel. Eu vejo assim, com muitos bons olhos, que quando a pessoa entende e enxerga ali o benefício que ela tem, que na verdade ela vai pagar uma tributação hoje mais baixa, mas com um benefício muito maior para ela mesma. Então nós levamos essa informação, e essa parceria com a Cefim tem sido muito importante, porque levar informação não é para qualquer um. Porque tem que ter conhecimento. E isso a Cefim tem de sobra, né? E o Emerson Boritza é um grande palestrante, é um grande auditor fiscal que leva essa informação muito clara. É a forma como você passa isso também. Isso. Então, com certeza, as pessoas passarão a se formalizar para também se resguardar. Então, isso vai ser de grande valia para o setor, para as pessoas que estão hoje aí na informalidade, podendo ter um crescimento muito maior aí, com a formalidade dele, né? Tendo um CNPJ, podendo comprar, podendo pegar um dinheiro, enfim. Tenho certeza que isso vai ser um ponto muito importante. Não precisando ficar escondido, né? Isso, né? Com medo, né? De a qualquer tempo ter um problema, então não. Então, assim, agradecer, viu, Antônio Carlos, pela essa parceria da Cefim com a federação, para a gente poder estar levando essa informação, para poder contribuir com essas empresas, com esses pequenos empreendedores, que eu digo assim uma coisa, muitos empreendedores, ele emprega pela necessidade. E depois vem a paixão por aquilo também. Porque você está numa situação que mulheres, normalmente ela é mãe, ela tem um moleque pequeno em casa, ela não pode sair, ela vai fazer o quê? Ela vai cortar um cabelo, ela vai fazer uma unha, ela vai fazer uma sobrancelha, e ela faz onde? Na casa dela. E às vezes ela não está formalizada. Então a gente consegue também levar essas informações para ela. Então a gente formaliza essa pessoa, a gente leva todo o conhecimento para ela, explica tudo, consegue até abrir um MEI com ela hoje, para ela poder ter esse amparo, ensinar o caminho certinho, porque não basta você abrir um MEI. Você tem que explicar os caminhos para essa pessoa também. Eu fui viver na prática isso esses dias e fiquei olhando, falei, gente, realmente não basta só abrir um MEI. Você tem que ir lá explicar para ela como é que tira uma nota fiscal. Como é que faz, porque senão vai ter um MEI com o CNPJ, mas não vai ter a emissão de nota se ela não souber tirar. Então, tudo isso a gente tem que fazer e servir aqueles que não sabem para que eles possam crescer de fato. Perfeito. E você entende que tem setores específicos que devem ser mais beneficiados com essa mudança? Por exemplo, o comércio, serviço, alimentação, qual que é o seu... assim, na verdade, nós temos mais... hoje nós temos muitos serviços que não estão formalizados, que eles podem se formalizar com a redução da carga, ficou melhor ainda, né? Já é um atrativo para ele. Mas como o Antônio falou, pega tantos setores que abrangem, né, essa redução,
que acabou ficando bom para muita gente. Então, assim, ficou muito amplo, né? Porque nós temos... ele abrange muitas empresas, a parte de restaurante, a parte de alimentos, de vestuário, tudo abrange. Então, serviço, muito. Então, a gente pode aí ter com certeza, pessoas que, em vez de ter roupa nas suas casas, né? Podem também ter seu CNPJ. Então, agora a gente tem uma possibilidade aí de ter realmente um avanço muito grande. E nós temos feito isso já a nível de Estado, levando essas informações para que as pessoas possam entender o quão importante é estar formalizado, para que ela possa ela mesma crescer, né? Porque essa pessoa vai conseguir crescer com certeza. Próxima pergunta, acho que já tem a ver com o que está tudo se conectando, né? Uhum. Mas na visão da Facer, quais são os principais ganhos econômicos para o Estado? Eu acho que para o Estado, quando a gente pensa em formalização, porque daí a gente tem que falar que só quem está formalizado de fato é que vai realmente gerar algum ganho para o Estado no sentido direto. Indireto, os informais também, porque ele vai comprar nos outros comércios, de alguma forma, então ele está pagando os seus impostos. Mas quando eu falo assim que o Estado ele passa a ter uma visão também ampla, quando ele faz com que essas pessoas tenham esse benefício. Contrapartida, das empresas estão também comprando mais, vendendo mais, então o Estado também tem sua arrecadação sustentável, tem todo um trabalho feito com ela e isso é devolvido. Eu sempre falo que nós somos trabalhos conectos, né? Assim, ó, eu vendo hoje, eu vendo um óculos e aí quem comprou vai pagar o imposto, mas eu também paguei o imposto para vender esse óculos. Então isso vai gerar uma renda para o Estado vai devolver para a comunidade em troca de serviço. Então, o Estado ele ganha muito com a formalização, porque ele consegue ter também um índice melhor também, a gente consegue ter uma visualização melhor do que é que realmente o Estado tem. Hoje nós somos o Estado que menos temos desempregados. Sim. Olha que bacana. E se vê nos municípios aí que tem carro de som oferecendo emprego e não tem gente às vezes. Não tem gente, né, às vezes. Exatamente, porque a gente também tem que trabalhar a qualificação dessas pessoas, né? Então, Carlos, os produtores rurais têm algumas dúvidas e a gente precisava explicar isso para eles. Essa medida traz algum risco de aumento de carga para quem atua como MEI ou Simples Nacional? Miguel, diretamente, vou responder que não traz. Ao contrário, você pega ali uma mercadoria que um valor de R$100, o tributo estava ali em torno de 32%. Hoje ele vai cair para em torno de 12%, para produtor rural simples e MEI. Na prática é isso que acontece. E eu gostaria de voltar um pouco aqui no que a Kelly estava colocando sobre os ganhos para o Estado. Para você ter uma ideia, esse ambiente econômico de confiança permitiu que nós separássemos no orçamento de 2025 60 milhões para 26, 60 milhões para 27. São 180 milhões em 3 anos que o Estado deixa de tributar. Isso é direto, representa uma injeção no setor que ele não paga, ele pode reinvestir ali. E a gente percebe daqueles que estão formalizados, mesmo os que não estão formalizados, um efeito positivo. Óbvio que tem localidades que o custo dos aluguéis faz com que a gente pense que está ruim, mas se você olhar ao redor da cidade, principalmente nos bairros novos, informação, que tem de gente empreendendo não é brincadeira, é material de construção, é fruta, é tudo aquilo ali, você anda ali na Zona Leste. E essa questão assim, desses benefícios, principais ganhos econômicos do Estado, nem sempre, quando você abre mão de um valor, aquilo é prejuízo, não, ele pode ter um efeito multiplicador. Você tem uma ideia em relação assim, ao trabalho com os pequenos? O governo fez agora, em 2023, uma isenção de moto até 170. Aquelas fãs, aquelas vezes. PVA. Então não paga mais. O que acontece? Funcionário o cara começa com a bicicleta, vai para uma moto, e assim, as secretárias do lar, os funcionários das lojas, dos comércios, tudo aquela motinha. Quando ele deixa de pagar R$400 no IPVA de uma moto dessa, ele vai para o consumo. O a mais que ele pagava de imposto, ele faz um churrasco no final de semana para comemorar que o negocinho dele está indo bem. Óbvio que eu tenho falado aí, principalmente com a Fé Conversa aqui, com a Cileide, pessoal, que a gente tem que fazer uma jornada também de educação para as empresas, porque muitos negócios fecham, e o cara começa a vender bem aquele negócio todo ali, daqui a pouco ele já está comprando
aquela alguma rama silverada e não é bem assim, sabe? Porque aí daqui 3 anos ele põe a culpa no governo, né? Exatamente, precisa Então, pensar que tem que pagar, que precisa devolver. Aí a Kelly falando agora de como ela gosta de explicar, de educar, que não é só abrir, ele fazer ali, vai ali, se junta com o Programa de Cidadania, com a Sala do Empreendedor, o Sebrae, aprender a fazer um livro de entrada e saída, um livrinho caixa básico, entrou, saiu, tirou aqui para dar para uma merenda, para a mulher ir fazer uma unha, anota ali para depois não confundir o que ele tira para ele. Então, muitos negócios fecham por conta que o pacote ele não está fechado. Então, a gente abre, daqui a pouco tem um problema de desenquadramento por débito, e a gente, assim, quando tem uma demanda reprimida por renda, e você achou um negócio bom num bairro, está vendendo ali, põe no caderno, põe uma margem de lucro, compra ali no container do atacadão e revende. É legítimo essas formas, mas a gente tem que se preocupar também com a educação financeira dos novos empreendedores para que eles se sustentem no longo prazo. É isso mesmo. E o outro ponto, Miguel, é que quando você formaliza o negócio, você está ajudando. Primeiro é você ter a segurança que muitas vezes o barato sai caro. Quando você não abre o teu negócio, daqui a pouco vem uma operação, seja do município, da vigilância sanitária, qualquer órgão que está vendendo ali, aí tu vai pagar um absurdo e dar aquele sentimento de injustiça, mas não é. Você está concorrendo contra quem está pagando seus tributos. É pouco. Por exemplo, o Simples Nacional, a primeira faixa não passa de 2,5%. Então, assim, não é 19,5%. Muitos desavisados ali colocam a alíquota de 19,5%. Mas o Simples, ele começa pequenininho, no meio não tem imposto, o Estado emite nota. Tem agora a nota fiscal fácil também, que você pode fazer pelo celular, quer vender o teu produto, o teu mel, alguma coisa para um mercado, dá nota. Tem alguns benefícios diretos, por exemplo, ovo. O camarada encontra uma compra boa para vender, o ovo ele só tem imposto por de fora, o de Rondônia, ele não tem. Então, assim, algumas vezes eu fui até aqui no bairro com o gerente anterior, e lá o empreendedor comprava e revendia, só faltava se formalizar. Então, assim, para dar uma tranquilidade, para o barato não sair caro. Não teria nem tributo nesse caso aí. E por fim... Antônio Carlos, posso te perguntar uma coisa assim, ó, é interessante, você fala, por exemplo, o ovo não tem tributação, o e-mail começa com 2,5%, o que a gente pode melhorar isso de informação? Porque nós precisaríamos fazer sempre... Isso é uma informação que tem que ser cada vez mais repassada. Né? Isso. E sempre. Porque todo momento alguém vê uma rede social diferente hoje. Então, pra gente... de Rondônia também. Exatamente. Pra gente fazer, talvez, uma cartilhazinha, até online mesmo. Eu tô vendo que nós vamos sair daqui com o dever de casa. Exatamente. Coisas, né? Isso, que são incentivos importantes, né, que nós temos aqui. Recentemente a Facer também fez um monte de folder de incentivos fiscais, por exemplo, que nós temos, e que as pessoas não têm noção dos incentivos fiscais que são repassados pelo governo do Estado. Mas né? só através da CEFIM. 3, 4 ali, o das motos dos servidores. Pois Agora, inclusive, o governo aprovou na Assembleia o orçamento para perdoar essa pequena parcela do débito dos anos anteriores. Nós não cobramos mais 23 e 24, não 24 e 25, mas tem ali o débito de 3 anos. E o cara não pode pegar um crédito por conta daquilo ali. Vai ser baixada essa tá. E são 300 já mil... possibilitando que o cara volte no mercado. Exatamente. E disso aí, Miguel, interessante, nesse da moto que eu falei, a frota de Rondônia é em torno de 600 mil veículos. 300 mil, 295 mil para ser mais exato, 600 mil tudo. Em torno de 605 mil. 295 mil são essas motos até 170. Então, assim, aí junta ali mais 90 mil empreendedores do Simples. Aí, nesses benefícios assim, para os pequenos, você tem ali o ovo, citamos ali também a redução do leite. Por exemplo, o leite você pode observar, está desde 2020, 5,40, 5,80 ali. Isso é um esforço interno, né, Miguel? Deixa eu pegar um gancho aqui, voltar para o tema, porque já está relacionado com esse ponto. Então, Rondônia tem se destacado nacionalmente com ações voltadas para o fortalecimento do empreendedorismo. Nós já até antecipamos várias, né? É verdade. Nessa conversa que nós estamos falando aqui, nós já antecipamos. Então, programas nossos da Secretaria, nós não vamos entrar no detalhe aqui, porque eu acredito que deve ter um podcast depois para tratar especificamente desses programas. Mas só listando aqui para a gente poder passar para a pergunta. Mas me perdoe, não se sinta que estou lidando com ela diz. A repetição é que faz o ato de a gente decorar. Isso. Mas nós temos o Cidadania, a CEFIM lançou esse ano
o contribuinte legal, né, para incentivar o contribuinte a estar sempre formalizado, e porque tem muita gente que está 90% dentro da conformidade, mas por uma bobeirinha está faltando aquele 100%, aquela vírgula para chegar na nota máxima, sabe? Então a CEPIM focou nisso aí também, colocamos esse incentivo, né, para a formalização, para a melhor formalização das empresas. Agora, com a questão aqui dos incentivos, com a redução dessa carga que nós estamos apresentando aqui, como ela se conecta à estratégia mais ampla do Estado em apoio aos pequenos negócios? Miguel, ao falar dos pequenos, não podemos deixar de falar também dos médios e dos grandes. Então, o Estado ele tem que ter uma balança. Você trabalha com incentivo fiscal, você sabe que o número de grandes empresas no regime normal é 12 mil, mas dentre esses nós temos os maiores, e esses grandes negócios, ao redor dele, há uma cadeia ao redor, que são os pequenos, que a gente não pode esquecer. Eu vou dar um exemplo aqui, a cadeia do frango, da carne de aves, que lá em 2020, nós tivemos ali você participou, quebramos cabeça mais de 6, 7 meses para achar uma saída para o frango de Rondônia ser competitivo. E achamos. O Acre tinha uma barreira, o Mato Grosso tinha outra. E por que o dele era mais competitivo? Porque tinha uma fórmula, um deflator interno. Nós descobrimos como era e fizemos para cá. Em torno do frango da área de Espigão do Oeste, circulam em torno de 25 mil aviários, né? Produção de frangos, que o industrial maior que tem no estado mantém aqueles pequenos negócios. Então, assim, você sempre tem que conectar o grande, e o grande também não pode querer tudo sem ter um olhar para o pequeno. Por isso que se fez agora essa redução do DIFAL, que é para que o pequeno também sinta que ele é participante do crescimento do Estado, valorizado. Então, assim, o Estado tem mostrado isso na prática, e até naquele episódio do frango, grandes empresários nos procuraram, porque o da Sadia está mais caro, porque o da Perdigão está mais caro, porque ficou mais caro o de fora vir. E ele disse, compre da nossa cadeia do Estado. Que no primeiro momento o nosso era o mais caro. Né? O nosso era o mais caro. Por exemplo, um custo de R$50 do de fora, o nosso ficava, por exemplo, a 90. Inverteu, o nosso ficou mais barato. Resultado, você hoje, e quando você tem um produto, que não adianta também só a empresa abrir e o consumidor não sentir. Você pode olhar hoje que os derivados de frango, até o de fora forçou para baixo, você não encontra ali um frango da região aqui mais do que R$10, coxa sobre coxa, 8, 7, e vem aí alternando de vez em quando, o período de seca aumentou um pouquinho, mas já voltou de novo. Então, se você dá ânimo para a produção de Rondônia, que é essa estratégia mais ampla, você faz com que o empresário tenha ânimo de investir. Eu já visitei ali a empresa de Espigão do Oeste, né? E eles têm uma dificuldade, por exemplo, também de colaborador, para você ver que precisa. E olha quantos empregos dão. Então, eles buscam funcionários hoje em Cacoal, em Rolim de Moura. E às vezes Espigão já não tem mais para eles pegarem. Guajará-Mirim é outro caso. Lá você não encontra funcionário de escritório, funcionário um pouquinho mais qualificado, nesse processo de revitalização daquela área, sim, preservada. Ficou bem valorizada. E muitas pessoas também abrem seus aviários para fornecer, né? Porque eles fornecem lá o pintinho, fornecem mais a ração, enfim, ele tem todo um trabalho que é feito, então as pessoas abrem os aviários. Então, quantas pessoas hoje vivem também dos aviários? Que são muitos aviários mesmo ali. O número é em torno de 25 mil. Então, é muito aviários. Mesmo. Lá em Rolim também tem muitos aviários já fornecendo para eles. E então, essa estratégia, assim, Miguel, ela tem que contemplar o campo, a cidade também, né? E o mais importante agora, que é interessante, Miguel, essa estratégia mais ampla do Estado, é que os pequenos negócios, lá na ponta, você tem participado do debate nacional junto com a gente, sabe mais do que eu até, que para 2026 está previsto o início da reforma tributária, fazer uma pincelada, e a ideia dela é simplificar. Diminuir obrigações, o documento fiscal ter tudo. O crédito hoje, que você compra os insumos, muitos casos, por exemplo, não tem crédito. Na maioria dos negócios você vai ter o crédito. E a amplitude da base vai permitir que se pense até em redução de carga tributária. Ao contrário, se você não tiver um negócio formalizado a partir de 26, o dinheiro não vai chegar para o município, não vai chegar para o Estado, porque o imposto é no destino, por isso que chama-se a reforma tributária do consumo. Então, o industrial
o meio de cadeia aqui, ele vai receber o crédito anterior, vai pagar a parte dele, mas se chegar num ponto no estado onde quem compra para revender não emite nota e quem compra vende sem nota, vai prejudicar o estado, vai prejudicar o bairro, vai prejudicar a saúde, a educação, tudo. Então, assim, é um trabalho que é desafiador nós colocarmos que todos ganham com a legalidade. Então, nessa vertente, nós estamos no caminho certo, né? Já estamos levando as informações para o interior através dessa parceria FACER e CEFIM, para que a gente possa aí levar o maior número de informação para as pessoas que estão precisando, né? E aí a gente até fazer depois aí esse trabalhinho de casa aí para a gente poder fazer um trabalho mais amplo ainda. Para ter um material para fazer essa divulgação, né? Uma linguagem... Sim, uma linguagem mais direta, simples, né? Para que eles saibam. Pronto. Antônio Carlos, essa redução da fórmula de cálculo aqui do DIFAL, ela é permanente ou vai haver uma revisão no futuro? Não, Miguel. Permanente, a redução para o pequeno, nós vamos seguir a risca o que diz lá a Lei Complementar 123, né? Lá no início diz que o regime do Simples Nacional e do MEI é um regime favorecido. E ele tem que pagar menos, que é para ele também perder o medo de crescer, né? Depois que ele perder o medo de crescer, ele vai para o regime normal. Aí tem os artefatos ali, agora mesmo o decreto 30.536 por ramo de restaurante, hotéis, do regime normal, ele está no Simples. Chegou a crescer, não vai pagar 19,5%. Conseguimos aí uma vitória de tirar esses 2% também do bairro restaurante, agora no mês de 11 de agosto. Né? Isso aí foi muito importante, viu? Porque eles estavam numa expectativa muito grande, porque realmente é um setor que precisa desses incentivos, emprega muito, e são hoje milhares, né? Todo lugar você vê um bar, restaurante, lanchonete, enfim. Nós temos um número muito grande de empresas nesse segmento e que realmente, com esse incentivo que o Estado agora fez, vai realmente Miguel, dar um E assim, o Miguel faz uma pergunta interessante, dessa conexão da estratégia mais ampla. Não podemos esquecer também dos motoristas de aplicativo. Na pandemia, quantas pessoas perderam seus empregos, vendeu ali com financiamento, comprou um carro 1000 e tal, e vive hoje de aplicativo. E o Estado também fez, no ano de 2023 para 2024, uma anistia, uma isenção do IPVA, abrangendo para aquele que atingisse 3.000 corridas na capital e 1.800 no interior. E agora até está se pensando em diminuir um pouco, porque as plataformas de fora, nada contra o que vem de fora não, mas nós temos que sempre pensar no mercado interno, porque as operadoras de Rondônia, elas informaram tudo bonitinho. Então, a maior parte daquele cara que vive exclusivo para aplicativo, ele passou a ter esse benefício. Então, assim, você tem o cara do aplicativo, tem o cara da moto, tem ali alguns produtos, você reduz o simples, você cria um sentimento de confiança, onde, óbvio que está muito, ainda a divulgação está muito pequena mesmo, mas esse desafio que você colocou é interessante. Mas daqui a pouco você percebe um conjunto de medidas que explica por que um está abrindo um negocinho, um cara que tem o aplicativo dele, daqui a pouco ele tem uma vendinha na frente da casa dele e vai dando essa visão orgânica de que o Estado também está cuidando das pessoas. E essa questão aí do DIFAL, embora já está mais barato, ela também pode ter uma alternativa, que é a compra interna a partir dos atacados de Rondônia. Nós temos um benefício para regulamentar essa questão histórica de Guajará-Mirim. O Estado fez uma cola do benefício do Tocantins e hoje o atacadista lá, ele só pode vender para o varejo. Então, assim, à medida que quanto mais o varejo tente conversar com os atacadistas para trazer aquela linha de produto que ele comprar de fora, ele para de pagar o DIFAL. Vai diminuir ali, mas a gente ganha no fortalecimento interno. Então, assim, só para completar essa visão sistêmica que você pediu, mas ela vai longe. Ou seja, que essa área de livre comércio que nós estamos falando aí de Guajará, né? Eu e o Noronha, a gente conversa muito, inclusive que isso vai ser os olhos de Rondônia. Já está animado lá, Kelly? Já, eu estive lá ontem, vim de lá ontem, fui sábado para lá e conversei lá com o prefeito, né, o Netinho de Guajará, conversei com o Marcelo, que é o prefeito de Nova Mamoré, e eles falando em tudo que vem de benefício para aquela região, do quanto tem modificado. E já realmente a busca de emprego, as empresas querendo se instalar, os benefícios que estão, porque os benefícios voltados para lá realmente serão atrativos às empresas.
Então, o município vai mudar, contrapartida o Estado acaba mudando, porque nós temos mais empresa, uma redução menor, e mandando para outros lugares de Rondônia também com valor menor. Então, com certeza a Guajará vai ser a menina dos olhos de ouro aqui, nós, para a gente poder trabalhar bastante. Bom, Antônio, de novo, o Estado vai fazer algum acompanhamento técnico para medir os resultados dessa implementação da redução da... Tem que fazer sim. A gente primeiro faz pela arrecadação, né? Que não vai passar para mim, não, né? Para eu fazer essa medição, né? Não, essa aí não. Bingo. Mas, assim, é um desafio. Nós estamos até, inclusive, fazendo um pedido de parceria com a Universidade Federal de Rondônia para uma avaliação mais qualitativa da nossa política tributária. E, assim, esse acompanhamento já existia e os resultados dele, de forma mais científica, ainda é um desafio ainda. Mapear quais setores que abriram mais. Nós temos muita coisa construída no nosso site lá, no cefim.ro.gov.br. Lá no CIDIEC tem lá o Panorama NCM, onde a gente verifica o produto, de onde ele veio, tem um manualzinho, quem quiser pesquisar para saber de onde veio cada produto. E assim, é muito rico o nosso parque tecnológico, mas a gente precisa ainda dar um ar científico. Tá começando agora, né? Foi sancionado agora, mas a medição desse incentivo, desse benefício, a gente vai conectar com a próxima pergunta, que o resultado disso, acho que daqui a um ano nós vamos poder fazer essa medição e ter um trabalho técnico, né? E isso aqui, Antônio, você tem ideia de se isso vai poder servir como experiência para ser demonstrada para os outros estados? A gente tem viajado aí para o encontro dos administradores tributários, eu, Miguel e nossos gerentes, para se conectar com os outros estados. E assim, eu confesso para ti, Miguel, que o nosso mal, às vezes, é quase uma necessidade do governo como um todo. Ter tempo, a gente faz tanto e tão ali no dia a dia que não tem tempo, a gente precisava. Está melhorando agora com a nossa assessoria de comunicação, que é um presente que foi dado para a gente. Mas a gente precisa pegar, às vezes, levar o conjunto da nossa obra para a experiência nacional. O Rondônia tem a Capaguear, né, que é o conjunto disso aí. O Tesouro ainda tem, de vez em quando, feito alguma divulgação, a Secretaria como um todo. Mas o tributário em si, o fardo requer tanto a nossa dedicação para ter esse olhar amoroso com o comércio, com a indústria, com quem... Até mesmo o camarada que errou e que está com a empresa de situação difícil, ele é bem recebido no nosso gabinete, o meu do Miguel, não tem problema nenhum. Convido quem tiver qualquer problema, vá lá que a gente vai estudar, vamos chorar junto, né, Miguel? O que a gente tem feito esses 6 anos. Não tem um empresário, mesmo para quando o caso dele não está mais na nossa alçada, ou está na PGR, a gente liga até para o procurador pedindo a ajuda que receba, né, Miguel? Então, é importante isso. O conjunto das nossas ações, que poderiam ser experiência até mesmo de programa de controle, ela poderia ser levada para o âmbito nacional, concorrer até prêmio de inovação, mas nós não temos perna para envelopar essas coisas. E essa pergunta já, quando eu li aqui a pergunta, eu já pensei, o que o Antônio falou, Kelly, só fazendo uma aspas aqui, né? Nós temos muitas coisas desenvolvidas dentro da secretaria, né, Antônio? Que quando nós vamos para fora, para algum evento fora do estado, e nós presenciamos ali algumas apresentações, né? Falei, nossa, nós temos soluções assim, nós estamos lá na frente. Muito melhores. Isso vezes, é muito bom de ver, e né? a gente não tem esse tempo, a gente executa tanto que não tem tempo de divulgar. Então, você sabe que eu ouvi uma vez, várias vezes eu ouvi isso, né? E a Esther fala muito sobre isso lá na secretaria. Ela falava assim, não adianta, a gente é igual o pato. A gente bota o ovo, mas não canta. Aí não adianta, precisa fazer o trabalho, mas precisa realmente noticiar. Só as pessoas não sabem. Tu me permite até falar uma aqui importantíssima. Lá do início da gestão, onde a gente, dentre outras coisas, para os pequenos também, vamos só relembrar, o pequeno, quando ele passa do limite de 3.600, lá no passado distante, ele tinha que montar um processo, contar tudo que é mercadoria e esperar um auditor dizer, olha, pode usar esse crédito do que tu tem ali. Nós fizemos isso lá em 2021, foi 20, nós revogamos a necessidade de ele montar um processo. Ele simplesmente cresceu, no mês seguinte, como é que funciona hoje? Ele conta todo o estoque dele, lança o crédito e nós vamos conferir no tempo que for necessário. Então, com isso eu quero dizer que tudo isso está inserido, Miguel,
num contexto da desburocratização. Porque Lá já não na espera, lei- né? Você Na já, ele lei já de segue. 2002, lá da Lei da Liberdade Econômica, nós tiramos essa necessidade de processo para o Pronto. pequeno ter direito ao crédito do seu estoque. Eu já me desenquadrei. E ainda esperar a burocracia. Sim. Então, hoje ele acredita. Se fizer errado, nós temos 5 anos para ir atrás. Então, a manifestação das notas, agora vem essa questão aí. Então, assim, o Estado de Rondônia, o Miguel liderou a virtualização. Hoje, as indústrias do Simples, que pedem o regime de confecção, por exemplo, de diversos gráficos, tudo é processo virtual. Então, assim, é uma coisa que, quando eu assumi a coordenação, acho que o Miguel também no setor dele, você tinha uma mesa quase cheia de processos que tinha que olhar tudo aquilo ali. Hoje, tudo é virtual. E a rapidez. É muito mais rápido. E eu acho que a eficiência aprisiona o setor público. Por quê? Hoje, se passar 20 dias no processo, o cara já está reclamando. Coisas que às vezes passavam 6 meses, 1 ano, 2. Não é isso, cara? É Se bem passar isso 10 mesmo. dias no processo teu, tu já vai na CEFIM reclamar. Né? É bem isso. Então, assim, esse governo do Coronel Marco Rocha, ele tinha colocado, Fernando, desde que não crie mais burocracia, pode fazer nas políticas ali. Então, assim, a gente tem como um valor, que eu até recomendo que as federações, o setor produtivo, os comerciantes, não aceitem menos do que o que tem hoje. Porque pra frente é que se anda, né, Miguel? Sim, e assim, o que é bem visto, né? E a gente, enquanto FACER, já disse isso em outros momentos, acho que para você também, para o Luiz Fernando, nosso secretário, o ONU, dessa valorização que hoje a gente tem muito com vocês da CEFIM. Essa abertura também de chegar, de conversar, é muito importante. Não, sim, mas é que nesse segmento... no nosso tema aqui, né? Isso, nosso tema aqui, né? Porque com o governo em geral a gente não tem nenhum problema também. Mas eu falo assim, na CEFIM, que hoje é um dos problemas do empresário, se encontra no dinheiro. E aí, quando se encontra no dinheiro, está amarrado na CEFIM em muitos momentos, né? Então, assim, essa desburocratização ajudou bastante. Essa entrada facilitada, né? Que não tem porta fechada, a gente chega, pode entrar, o atendimento é rápido, né? Então, isso tem dado um valor muito grande para o empresário de Rondônia. Então, esse olhar que vocês têm diferente, né, valorizando sempre o empresário, que é quem realmente produz para o nosso estado, a gente começa a ter um trabalho muito bom com vocês. Sempre que a gente reivindica alguma coisa, vocês estão prontos para atender. Então, vamos fazer estudo, vamos conversar. E nós temos inúmeros ofícios, né, que a gente entrega lá. Mas isso tudo... Inclusive, aquele que você está aguardando também, a FACER não sossega nunca. Né, Miguel? Quando lá em 2022, na pandemia, nós tínhamos que adotar medidas, o prazo na entrada do Estado foi contingenciado para quem estava parcelado, né? Mas hoje eles já argumentaram que quem está pagando em dia tem direito igual a quem não deve nada, então nós estamos ainda aguardando lá a sanção do governador no decreto para retomar o prazo de 45 dias para quem tem parcelamento em dias. E estamos na luta aí. Porque isso é importante, porque isso desburocratiza também. Porque quem está pagando parcelado, subentende que quem está pagando em dias, ele está ok. Não é porque ele está parcelando que ele está com algum problema, só se ele tivesse débito mesmo, né? Então eu vejo que isso vai realmente facilitar muito. Já vamos pedir para ele já assinar lá, que é para mandar para frente. Aproveita que está na cidade, já visita. Já vou, amanhã eu vou lá no CPA. Olha aí. Então, vamos lá. Pessoal, agora que nós já entendemos, né, do que trata esse benefício, é importante orientar os empreendedores sobre como aplicar isso na prática. Antônio, a quem se aplica essa redução e tem critérios definidos? Ela se aplica, como iniciamos ali, né, ao simples, ao meio, ao produtor rural, né, e o critério é de acordo com a região. A diferença entre a alíquota interna, nossa, que é 19,5, se ele veio com crédito de 7, ele vai pagar 12,5 de São Paulo. Mas você estava pagando 20, quase 32 com 20 a mais. E aí você vem com crédito de 12, vai pagar os 7,5, e com 4 vai pagar a diferença, os 16, né? Então, o 15,5. Então, o critério é bem definido, é definitivo, basta estar regularmente escrito para não ter surpresa e estar com a inscrição baixada. E assim, agradecer, Miguel, pela qualidade das perguntas aí. E eu acho que a CEFIM está descobrindo um grande comunicador. Olha só, aí, mais uma função. Atividades, não. Antônio, até a Kelly já até pediu, né?
Mas a Cefim vai fazer alguma cartilha, alguma capacitação, um atendimento específico? Nós sabemos aí também, já é um gancho para você falar do nosso atendimento, né? Das inovações que nós tivemos aí no site da Cefim. Eu acho que lá na agência virtual é o local onde todas as dúvidas são tiradas, mas a gente precisa realmente massificar mais isso aí. Foi feito agora em junho, pouco se ouve falar, eu acuso o golpe, e já vou deixar endereçado para a nossa área de comunicação, junto com as federações, se articular para que a gente consiga massificar algumas coisas que nós colocamos aqui na mesa. Isso aí é importante, quando muita gente diz, olha, o governo não fez nada, mas fez muito. Sim. Nós estamos falando só de uma área aqui. E, por exemplo, vou te dar outra aqui que nós esquecemos, a castanha do Brasil. Sim. A castanha do Brasil, a carga tributária é 12% da venda interestadual da nossa coleta, que o boliviano tenta levar toda, só precisa agora aprimorar a polícia lá, para evitar que ela vá para Santa Cruz de la Serra e vá para o industrial. Nós temos industriais, né, Miguel, ali da Ponta do Almirante de Paraná, e que essa construção, nós equiparamos a carga de Rondônia à do Pará. Então, assim, onde tiver uma iniciativa que nós possamos ainda modelar para cá, nós vamos estudar, ver quando faz. E a castanha do Brasil, ela passou a pagar na saída para fora 2,4. Né? A gente fez a cartilha dela. Ela caiu de 2 para 2,4, uma redução que permitiu que dê dignidade também para o extrativista. E temos um programa da cidadania rural, onde temos as nossas lideranças que estão sempre nos eventos ensinando como é que tira nota, como é que faz cidadania empresarial. E isso aí dá um impacto muito, muito positivo para o setor produtivo. Pronto. Kelly, quais as suas recomendações, tá, pela FACER, para que os empreendedores possam aproveitar ao máximo essa oportunidade de redução de carga, né? Miguel, eu vejo assim que a gente não consegue aproveitar ao máximo se a gente não se formalizar. Porque somente a formalização vai te trazer esses benefícios, né? Então, quando a gente está formalizado, quando uma empresa pequenininha, né, um MEI abre, que ele se formaliza, ele tem diversos benefícios, como a gente disse agora. Então, não é só pagar um imposto, só porque ele está formalizado no CNPJ, não. Ele vai ter um amparo do INSS, ele vai estar contribuindo, um dia ele pode aposentar, ele tem um acidente de trabalho, ele tem quem é mulher que vai ganhar nenê, tem a sua licença maternidade. Então, tem muitas coisas que a gente precisa pensar e formalizar. Então, quando a gente pensa em formalizar, a gente paga o imposto para o Estado, tem ele devolvido em contrapartida, em benefício nosso. Então, a gente consegue fazer emprego, também gerar emprego, nós conseguimos ter uma vida melhor, porque de que adianta eu me formalizar se eu não for melhorar a minha vida? Porque todo mundo quer ter uma vida mais confortável. Sim. Então, isso permite também que ela possa um dia fazer um empréstimo para poder melhorar a sua empresa, às vezes comprar uma casa, né, financiada, um veículo, uma moto. Então, tudo isso só vai ser permitido mediante o seu trabalho. E o seu trabalho precisa estar realmente regularizado. Ou você trabalha com carteira assinada em uma empresa para ter comprovar que você é uma pessoa que tem um dinheiro para, né, receber no final do mês, ou você é um MEI que também comprova que você está trabalhando e que você tem as suas arrecadações. Então, eu digo que hoje o que mais vale é você se regularizar, investir na sua empresa, vai ter esse retorno, e eu tenho certeza que todos os retornos, quem está com dívida com o Estado tem a oportunidade de regularizar perante a Cefim, né? O Refaz, que foi algo tão solicitado, eu recebi diversas solicitações do Refaz, e aí o Refaz chega e faz a diferença mesmo. Porque imagina que você tem aí descontos de juros, multas, e isso faz uma diferença enorme no pagamento, no parcelamento dessas pessoas. Então, as empresas, por algum motivo, ela está em débito com o Estado, né? Não é só porque eu quero, porque ninguém quer ficar com débito com o Estado. Então, às vezes acontece algum problema na empresa e você não consegue pagar o imposto. E aí, no próximo mês não conseguiu também, às vezes paga uma, falha outra, enfim. E o Refaz vem para uma grande oportunidade. Então, as minhas considerações são que as pessoas possam se formalizar, para que elas possam também melhorar suas vidas, né? Ter uma melhor condição, um resguardo, que juridicamente elas estejam amparadas também, que isso é muito importante, e que elas tenham, então, novas oportunidades. Eu tenho certeza que a formalização ela te traz muita oportunidade de trabalho e traz muita oportunidade de negociar, né? De venda. Quem vende vai poder vender para um supermercado se fabrica alguma coisa, se for para um material de construção, enfim. Você consegue ter fornecedor depois, né?
cliente para vender sua mercadoria de uma forma mais ampla. Então, a regularização é extremamente importante. Muito bem. Estamos chegando ao final. Que pena, e passou rápido, Passou né? rápido, né? Não sei para vocês, para mim passou Para mim passou bem rápido também. Eu queria deixar aberto para vocês fazerem alguma consideração que acharem que é válida aqui para a gente passar para o encerramento. Miguel, eu gostaria só nesse convite, a formalização e de que o pequeno empreendedor acredite de fato que o Estado não está aqui para atrapalhar, como nós falamos de N situações aqui que a gente facilitou, que o Estado facilitou, mas pode colocar um número aqui para todos que nos assistem. Hoje nós temos em torno de 25 mil empreendedores do Simples, 67 do MEI. E temos uma base informal de CPF de 40 mil. Olha. Muita coisa, né? Que movimento com habitualidade, dado do ano de 2024. Então, assim, é sinal que a nossa economia é muito pujante, que a gente acredita nela, e às vezes nós não conseguimos chegar lá longe onde a gente precisa ir. Então, esse esforço de parceria com as entidades, com os conselhos, é de levar essa mensagem para aquele empreendedor, para os municípios, para os formadores de opinião, porque, de fato, vai prejudicar os estados e municípios a informalidade excessiva, onde o imposto só será distribuído quando a cadeia final de venda acontecer. E isso aí também, fora os aspectos sociais, ele traz para esses informais uma previsibilidade. Você imagina um pescador profissional, a sua horta, que não consegue botar seu produto nas redes de supermercado. Não consegue por desconhecimento, e às vezes ele até quer. Esses dias eu conversei com um rapaz que produz ali um tempero, aquela pasta de alho, e ele está se organizando para entrar aí no Gonçalo, já está no Meta, só para cumprir aquelas questões. Ele vai conseguir, a renda dele vai aumentar muito. Nossa, olha que oportunidade de venda. Então, assim, é um espaço muito grande. E eu faço aqui um apelo para que as prefeituras e as entidades façam funcionar a Sala do Empreendedor, que é um espaço onde está lá o Sebrae, está lá as cooperativas, ali o Cicobi tem procurado também estar nessas feiras, né? Sim. Então, assim, não é só o Estado chamar, se só o Estado chamar, até assusta. E vai dizer que o Estado está ali para cobrar imposto e para impor obrigação, mas não é. E lá em Rolim, Antônio Carlos, só pegando um ganchinho seu aí rapidinho, fica à vontade. Nós temos lá a Sala do Empreendedor, que quem conduz hoje é a Edinalva, também uma colaboradora lá da prefeitura. Gente, é assim, realmente de suma importância a Sala do Empreendedor, porque ela promove muitas ações com os pequenos empreendedores. E isso traz também muitos MEIs hoje formalizados. Até a gente conversa muito, eu e Edinalva, quantos MEIs já foram formalizados já lá em Rolim, e essa orientação posterior que a gente precisa dar para que ele consiga realmente executar o MEI dele por completo, né? Mas olha, valoriza mesmo, que é bom. E você lembra que você trabalhou em imposto fiscal? Candeias, tudo ali, você lembra que a pessoa que é goiana para comprar roupa, aumentar a sua renda? Sim. Eles continuam indo, só que agora organizada. Levando para cá. E você sabia que eu já fui uma dessas? Jura? Olha o caso. Eu ia em Goiânia e comprava para vender no ano de 2000, há 25 anos atrás. Então, assim... E era um medo de passar naquela Cefim. Não é? Eu estava lá no Candeias nesse tempo ali. Aí, Era famoso. Mas hoje o tempo faz com que você veja... O mundo evoluiu. Exato. O muro de Berlim caiu, as paradigmas estão aí. Exato. E assim, o Estado ele não pode abrir mão da receita dele, né? Mas ele também tem que apoiar a educação fiscal, né? E nem sempre porque a educação fiscal, muitas vezes, ela leva mais arrecadação do que a direta a punição. Isso está acontecendo conosco. Então. Né? Como o Antônio falou, desde 2019, com a entrada do Fisconforme, com a mudança de postura da Secretaria, fazendo as orientações, notificando, falando para a empresa. Porque a empresa, muitas vezes, a grande maioria das vezes, ela erra, não de propósito, não é por dolo. Ela erra porque ela não sabia o caminho correto para fazer, qual a escrituração correta que ela deveria utilizar. E essa postura nossa da Secretaria, né, Antônio, de informar primeiro, falar assim, olha, você fez errado, faça dessa maneira que aqui a grande maioria, a imensa maioria das empresas
adotou, seguiu isso, Então. agradece até hoje. Fala logo aí do contribuinte legal, que tu tá falando Não, exatamente. deixa o contribuinte legal para a Sandra, porque esse aí foi desenhado dentro da gerência dela e Tá bom. vamos deixar o mérito para a nossa colega. Que legal. Kelly, você quer contribuir para... Eu quero só agradecer mesmo, Miguel, agradecer a vocês pelo convite, pela essa oportunidade de estar aqui, pela FACER, né, a federação, que tem feito um trabalho grande com o governo do estado, a CEFIM, todos os setores, para que a gente possa evoluirmos juntos, né, com o estado forte, é o estado que evolui junto com os outros empresários. Então, a FACER tem feito esse trabalho, e nós estamos em 31 municípios aqui do estado, então nós conseguimos realizar muitas ações diretas com nossos empresários, o que nos torna, assim, parceiros bons, né? Nós somos parceiros bons uns com os outros e isso é muito, muito bom, muito rico para nós. Então é uma oportunidade grande poder estar aqui hoje. Quero agradecer a você, agradecer aqui ao Antônio Carlos, a Suelen, né? A Kênia que está aqui conosco. Que essas são oportunidades de falar também em nome da federação e o que é importante para o nosso setor. Então, o setor produtivo hoje, ele vive de trabalho, arrecadação e pagamento de impostos, né? Então, a gente precisa ter isso sempre muito alinhado para que as pessoas possam crescer cada vez mais. E eu acho que essas parcerias permitem isso. Então, nós, enquanto FACER, estamos felizes em podermos estarmos sempre conversando, alinhando os pontos, verificando detalhes, porque realmente é o que nos faz diferente dentro do mundo produtivo, né? Nós precisamos ser diferentes, buscar alternativas e ter vocês aí como parceiro para realmente aceitar o que nós falamos também, para a gente poder pontuar e melhorar o que os empresários precisam. Então, só um agradecimento mesmo de forma geral, agradecer ao meu vice-presidente Noronha também, que é um parceiro, o Kobayashi, que está sempre conosco lá, todos os nossos diretores, porque é uma equipe muito grande em trabalho, né? A FACER, ela é uma equipe, e sem essa equipe a gente não consegue trabalhar. Todas as associações do nosso estado também, todos os presidentes, diretorias, executivas, é que realmente transforma esse mundo do associativismo em uma realidade realmente pujante em cada município, tá? Obrigada. Muito bem, eu que agradeço. Então, nós chegamos ao fim de mais um episódio do CEFINcast. Quero agradecer imensamente a Kelly, representando a FACER, presidente da FACER, Antônio Carlos, coordenador-geral da Receita, a equipe técnica que está aqui conosco, e deixar o convite para que vocês possam assistir ao próximo CEFINcast. Tá bom? Muito obrigado.